Por Dentro da Iluminação Linear, um podcast apresentado por Mr. LED. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Mr. LED. Hoje a gente recebe aqui o nosso amigo e cliente Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Bruno é da Empório Luz, cliente nosso aqui da região, e a gente vai falar um pouco sobre os aspectos da iluminação, tanto linear como de uma maneira geral, para residências, né? Então antes de começar, né, como de costume, eu queria, nada melhor do que você, para falar do Bruno, né, eu queria que o Bruno se apresentasse. De onde veio, o que faz? Vamos lá, Bruno. Quem que é Bruno? Jornal Nacional. Quem é você, de onde veio? Do que se alimenta? Bem, eu sou Bruno Mantovani, estou aí já fazendo 23 anos de iluminação. Legal. Começou com a minha mãe, né? Então a gente tem uma empresa familiar, né? Que é Empório Luz. Então comecei ali na final da adolescência, já pegando ali essa pegada de loja, né? Então produtos, luminárias, desde a lâmpada incandescente, a halógena, fluorescente. Então passei por toda essa gama e toda essa evolução até chegar nos dias de hoje com LED. Então nós temos a Empório Luz, que é uma loja, né? Aqui no bairro, para quem não conhece, é em São Paulo, aqui na região do Tatuapé. Tem um canal no YouTube chamado Luz Decoração aí, já há 5 anos e meio, falando bastante de iluminação. Hoje é um dos principais canais sobre o assunto. E eu tenho uma marca própria chamada Bruno Mantovani Design, que eu desenvolvo algumas luminárias, mais uma pegada mais artesanal. Então é meio que um 3 em 1 aí de iluminação. Ou seja, inserido 100% no contexto da iluminação. Com certeza. Legal, Bruno. Vamos falar um pouco do dia a dia do seu trabalho e da loja, né? Então, assim, para começar, o que você acha importante? Ou seja, quais são os aspectos que eu considero como principais ou os mais importantes quando eu faço um projeto luminotécnico para uma residência? O que você acha que deve ser levado em consideração? Bem, tem algumas coisas, né? Pra gente chega de tudo que é forma, mas na primeira situação eu sempre treino o pessoal da loja, os nossos consultores, tudo, pra gente perguntar mais do que qualquer coisa. Então, o que é esse perguntar mais? Então, a gente, primeira coisa, já pede fotos do local pra gente entender o contexto, se tiver planta baixa, se tiver layout, pra gente saber posição dos móveis, onde vai ficar a mesa, né? Tem sempre aquela dúvida do pendente, qual que vai ser, aspectos de onde vai ser instaladas as luminárias para a gente pensar no projeto, nos produtos. Então, o forro é drywall, é placa de gesso, é madeira, vamos instalar, se for perfil vai ter alvenaria, como que é essa situação toda. E também um bate-papo com relação a entender quem que é esse cliente, né? Então, eu vou atender um cliente que é um jovem solteiro, vai ter uma família, tem animal de estimação, qual que é a idade da galera que vai estar ali naquela residência, porque a gente tem questões de acuidade visual, por exemplo, né? Se a pessoa é mais idosa, ela vai ter uma necessidade um pouquinho maior. Então, primeira coisa é entender esse contexto, que dali a gente vai direcionar para as melhores soluções possíveis, né? É legal, e é interessante, né, quando a gente leva em consideração todos os aspectos, né? Inclusive essa questão de fato quem que vai viver naquele ambiente, né? Qual a expectativa que eles têm. Inclusive nossa próxima pergunta fala um pouco disso, né? Mas por exemplo, né? Tem produto que ele tem uma multifuncionalidade, né? Então recentemente, né, como você sabe, a gente lançou o rodapé iluminado, né? Então é um desenvolvimento nosso. A gente trouxe no início um rodapé que vinha de fora, modelo europeu, que vai para drywall, que não é a nossa realidade. Então a gente desenvolveu um de sobrepor no estilo Santa Luzia, né? O bom e famoso Santa Luzia, né? Tão amplamente aplicado nas residências, né? E é interessante como ele tem uma conotação também de segurança, quando a gente entra nessa questão das pessoas com mais idade e tal, quer dizer, se levantar à noite para se deslocar até a cozinha, ou seja, ter aquela iluminação de percurso, né, que ajuda muito a movimentação à noite, e isso é uma questão muito importante para pessoas idosas, né, porque a maior parte dos acidentes acabam acontecendo em casa, né, a maioria relacionados a tombos, né, então é muito importante a gente pensar a iluminação para isso também.
Com Então, certeza. é legal você ter citado isso, né? Agora, quando você faz um projeto, o que normalmente o cliente espera, né? Porque assim, aquela famosa, né, expectativa e realidade, né? Tá. Que a gente hoje vê um monte no Instagram disso, quer dizer, qual que é a expectativa e qual que é a realidade, né? Então, entre a expectativa que o cliente tem e a realidade da entrega do projeto, né? Você percebe que normalmente atende, se cria uma expectativa diferente, né? Porque a gente está falando muitas das vezes de estar atendendo alguém que não tem aquela vivência luminotécnica que, por exemplo, você tem, né? Então se cria todo um contexto para se apresentar, né? Como que você vê isso, né? Como que é essa entrega? É muito doido, né? Porque é bem o que você falou, a gente vive, tem uma noção, uma pequena noção, o aprendizado é todo dia, e quem tá vindo ali, o leigo que não tem essa vivência, então o que acontece? Às vezes eu escuto termos assim, eu quero que o ambiente ilumine muito. Eu não gosto de muita luz, eu gosto de uma luz mais fraquinha. E aí a gente tem que, né, novamente ali, entrevistar, tá? O que é uma luz? O que é muita luz para você? Sim. O que é pouca luz? Então na loja a gente percorre, tem um laboratório, né, para ter aquelas primeiras sensações, que a gente tem instalado alguns perfis, a gente tem instalado LEDs mostrando as diferenças das temperaturas de cor, tanto com lâmpadas quanto com fitas de LED, com perfis de LED. E aí a pessoa vai tendo sensação, você tá se sentindo bem nesse tom? Tá se sentindo bem assim? Normalmente a gente gosta de usar tons mais amarelinhos, né? Mas eu tenho cliente, por exemplo, que gosta de um mais neutro pro mais branco, né? Então tem a questão também de memória, né, afetiva da luz. Eu tenho um cliente de Pernambuco que ele nasceu e cresceu de frente para a praia em Pernambuco, e para ele é normal ter aquela luz que vem de frente, aquele sol ardendo pra gente. Então na hora que ele viu o amarelinho, que a arquiteta especificou que era mais aconchegante, a dar um conceito para a loja dele, ele não entendeu, surtou, vamos falar, ficou puto, né? Assim, não, eu não entendi, ela não me entendeu, Bruno. Aí eu tive que fazer um balanço ali, cheguei num tom neutro, mas nos balizamentos, nas escadas, a gente conseguiu manter o amarelinho e tal. Então, assim, é muito essa questão de entender, e a gente tem muita função de demonstrar por que existe temperatura de cor, por que existe reprodução de cor, qual que é a importância. Meio a gente vira um professor no atendimento para ele entender essa importância, porque culturalmente, a gente até comentou num bate-papo nosso que a gente fez outro dia, que assim, a iluminação, infelizmente, muitas vezes culturalmente é a última a ser escolhida ali, a última a ser pensada. Então a pessoa já tem hoje a cultura, vou lá no móveis planejado, né? O nome é perfeito, né? Móveis planejado. Então a pessoa planeja fazer o móvel, mas a gente tinha que ter uma iluminação planejada para a gente conseguir destravar isso. E aí a gente tem situações muito complicadas que às vezes a gente não consegue trazer a melhor solução para o ambiente, porque já está feito. Sim. Já está lá o circuito instalado, já está. Então é complexo. Então a gente meio que cada dia mais a gente vai tentando. Por isso a importância aqui do podcast da Mr. LED e outros conteúdos que a gente faz, que é para trazer esse esclarecimento mesmo. Assim, só para enriquecer o que você está falando, aliás, excelente essa pegada aí da iluminação planejada, porque é exatamente isso que falta, né? A gente estava conversando com o pessoal outro dia. E eu sempre cito isso, né? Quando se trabalha principalmente com linear, com os perfis, e a gente vai fazer iluminação de teto, né? O que você tem? Você tem que, primeiramente, planejar o que vai ser feito para que você tenha a instalação dos montantes do jeito certo, para que você não tenha que literalmente derrubar tudo, né? Então, a paginação, né, do teto é fundamental. Você ter noção clara, ter certeza de onde você vai cortar, que lado que é, né? Porque normalmente o que acontece, né? Eu pego o meu exemplo, né? Você recebe um apartamento legal, novo, tal, o teto já está rebaixado. Mas como ele foi rebaixado da maneira padrão, então alguém foi lá, resolveu que ia colocar na transversal, na diagonal, e boa, ele está rebaixado. Quando se vai colocar a iluminação linear, os perfis, normalmente você vai ter interferências, né, nos montantes, você vai ter que refazer.
Então é algo que, se fosse planejado, nós evitaríamos, né? Então é bem isso, né? Porque e outra coisa que eu brinco, né? Quando chega na iluminação, chega naquela hora que o cara fala, sobrou esses R$200 aí, vê o que você consegue fazer, né? Porque também, a obra já estourou todo o bolso do cara, né? Que nem eu brinco, né? Duas coisas que eu quero ver ainda antes de morrer. É cronograma de obra que deu certo, né? Vamos falar principalmente de residencial. Quando você vai para um corporativo, existem alguns detalhes como multa de entrega, tal, então isso muda um pouco o cenário, né? Se existe prazo e é cumprido, mas quando você vai para o residencial, normalmente é a Deus dará, e a questão do budget, o que você planejou, né? Quer dizer, vai custar 1 milhão a obra, né? Já está na metade, já foi 1.100, né? Então normalmente quando chega na iluminação, falta não só luz, como falta dinheiro, né? Tem esse lado também. aí pega todo. Mas me diz uma coisa, Bruno, você acha que normalmente o cliente entende a importância de um projeto luminotécnico? Você acha que ele valoriza? No mercado tem muito isso, né? Você participa de alguns grupos também como nós, onde claramente os light designers pontuam sempre isso, né? Que às vezes o projeto ele não é tão valorizado quanto deveria. Às vezes o cliente acha que não deveria pagar pelo projeto, ou ele acha que aquela coisa não precisa, né? É só colocar alguma coisa aqui e tal. Você acha que depois que o cliente tem acesso a um projeto luminotécnico, e obviamente ele atende àquela expectativa, essa importância é destacada? Como que é a tua percepção disso? É uma barreira, uma luta grande, mas é nessa pegada que eu acredito da consciência. Eu acho que tem um pouco assim historicamente falando, até eu pego meus pais, minha mãe do Pernambuco, meu pai do Paraná, e ambos os casos na infância deles não tinha energia elétrica. Então era vela, lampião, né? Então assim, não tinha, o chuveiro era gelado. Eu fui lá conhecer onde o meu pai morava no Pará quando era criança, adolescente. Então, assim, é uma realidade de 4 décadas, 5 décadas atrás que é recente. Então, aí depois vem as lâmpadas incandescentes, era uma lâmpada de 100, 200 watts, iluminava o ambiente inteiro. Não tinha um conceito luminotécnico, era uma necessidade. Era um cômodo e um ponto. Era um cômodo e um ponto, simples assim. E até hoje, esse registro a gente vê muito... em várias partes, até mesmo aqui a gente faz parte em São Paulo, né? Até mesmo em São Paulo, que você fala, não, aqui tá todo mundo tem essa consciência. Não, ainda é uma luta dessa consciência, questão de temperatura de cor. Então, às vezes o que eu acho assim, realmente é abrir a caixinha preta, mostrar tudo que tem de benefícios e incentivos, né? Às vezes o que acontece, a pessoa não tem acesso àquela informação, e se o profissional, um arquiteto, um design de interiores, muitas vezes não tem noções luminotécnicas, às vezes básicas, imagine o consumidor. Então, sim, meio que vira uma missão nossa realmente trazer, incentivar e mostrar isso. E é coisa formiguinha. Num bate-papo com o cliente, muitas vezes ele entende. Só num bate-papo de 5 minutos, numa demonstração nossa lá na loja, por exemplo, ele entende que é importante a iluminação, mas muitas vezes tem uma resistência. Então aí vai ter aquele cliente que vai aceitar, outros não, mas geralmente com esse, vamos dizer assim, esse professoral, essa divulgação, tem uma conversão ali, né? Tem que vender a ideia antes de vender a iluminação. Exatamente. Legal. A gente vê muito isso, né? Você sabe, a gente tem muitos clientes que são lojistas, né? A grande maioria da nossa clientela é através da revenda de iluminação, e isso é sempre falado, né? Ou seja, muitos procuram uma solução simples, né? E que passa às vezes por achar algo que é mais barato, alguma coisa que é. E na verdade hoje a gente vai, como eu sempre, aliás, mais vou resgatar essa ideia do móvel planejado, que é bem isso, né? Então a questão da customização, de fazer alguma coisa que é orientado para aquele consumidor, para aquele gosto, quer dizer, o que de fato eu quero, né? O que é luz para mim, né? O que é temperatura de cor para mim, né? É o que você falou. Você volta no tempo, quando você ia para o Nordeste vender
quando eu comento, eu comecei com lâmpadas circulares, né? Então, quando você, por exemplo, estava em Fortaleza, você oferecia uma lâmpada que era temperatura de cor na faixa dos 2.700, 3.000, aquilo pode levar embora, que isso aqui não vende, isso daqui é lixo aqui, porque ninguém quer isso aqui parece o sol, né? Então, aquele significado e tal. E quando você vai, por exemplo, para um lugar que é mais frio, esse amarelo ele passa a ser aconchegante. Então ali cabe melhor, né? Então é muito interessante, mas tudo tem a mesma lógica. A gente tem que entender literalmente a dor do cliente, saber o que ele busca, o que ele gosta, né? E a partir daí fazer alguma coisa dentro do profissionalismo, sempre o máximo que a gente puder, para entregar alguma coisa que vai dar conforto e vai atender dentro de uma questão técnica também. E falando nessa questão de iluminação de residência e principalmente dessa questão de novas tecnologias e tal, né? Bruno é nosso cliente há muitos anos, a gente trabalha aí a quatro mãos há muito tempo, né? E a gente trabalha, obviamente, né, qual que é o nosso grande negócio, a iluminação linear, né, os perfis de LED, né? Eu brinco, né, hoje até é alguma coisa mais comum, que né, entrou a turma do modinha agora, né? Agora é moda, vamos que vamos, mas a gente tá no hype, né, como fala no e a gente tá com isso desde ali a gente pode falar que LED, que eu comentei, né, a gente começou a conhecer o LED de iluminação em 2009. Em 2010 a gente já tinha produtos no nosso mix de venda. Em 2011 já estava em produção. Em 2012 a Mr. LED era 100% LED. A gente não tinha nada que não fosse LED. E já nessa época, 2012, no nosso catálogo, nós já introduzíamos nossa linha de perfil, né? Então a gente começou bem no comecinho ali, a gente praticamente uma das empresas aí pioneiras no mercado de iluminação com iluminação linear. E eu queria ver, né, na tua visão, como que você enxerga hoje, né, a iluminação linear na residência. Como que você aplica, o que você vê como desafio, enfim, como que é teu olhar sobre a iluminação linear dentro de uma residência, dentro de um projeto para uma residência. Bem, resumindo, é um caminho sem volta. Eu acho que a iluminação linear ela casa muito com a estética do ambiente. Então, se eu tiver um teto retangular, eu consigo fazer um desenho retangular. Eu quero fazer um U, eu quero fazer teto-parede, eu quero fazer várias medidas e personaliza. Essa tendência também da miniaturização dos produtos, né? Então vou voltar um pouquinho a fita antes de falar do perfil, né? A gente pega ali exemplos, por exemplo, de televisão que tinha aqueles tubão atrás, tinha que dar uma ajeitadinha ali com bombril para o negócio pegar legal. Peguei essa época. Computadores, a gente vê cada vez os chips estando menor, então você vai desenvolvendo novos designs. Eu acompanhei ali desde de 2000 para cá, a Bilux, por exemplo, né, que é uma associação da indústria, vocês fazem parte também, e eu via que eu usava incandescente, eu vi o lançamento da lupinha halógena, pra você ter uma ideia. Então, assim, e aí qual que foi o incentivo, um dos incentivos da associação? Era trazer peças de design, que a indústria fizesse um design para a lâmpada Alupin. Sim. Né? Então aí foram feitos design para cerâmica, metal, vários materiais, porque é uma lâmpada que esquenta muito. Então já foi uma renovação, vi isso em fluorescente. Hoje o hype ali, o que está no pico da vez é a iluminação linear. E eu acho que casou bem, porque os LEDs vêm evoluindo, tanto placa como fita, e os perfis também estão evoluindo, né? Então você sabe mais do que ninguém aqui qual que é o melhor difusor para não ter aqueles pontinhos da fita, você tem qual que é a melhor estrutura de alumínio, qual que é o melhor encaixe, né? De vez em quando são feitas melhorias, né? Já aconteceu aqui, então a gente também escuta muitos instaladores. Enfim, é um contexto geral para dizer que realmente casa bem. Então a gente tem tá praticamente ali bem madura essa questão do LED, e o perfil já, vocês há mais de 10 anos aí na ativa, né? Fazendo isso, a gente vê sempre que tem uma melhoria, algo a ser melhorado, lançamento. E eu acho que, assim, praticamente todas as aplicações dá para fazer com o perfil, né? Você tem
perfil de rodapé, como você falou, você tem o roda-teto para um pé direito mais baixo, eu tenho para alvenaria, eu tenho para marcenaria, eu tenho para drywall, eu posso fazer uma luz geral, eu posso fazer uma luz de efeito, eu posso fazer uma luz balizadora, eu posso dimerizar. Então, o que a tecnologia tem também no LED, eu posso trazer para o perfil. Cria atmosfera. Eu acho que, talvez casando com a pergunta anterior, que falava da importância do projeto, o perfil ele pode ser um grande aliado para o projetista de iluminação ou o próprio arquiteto decorador que faz o projeto, para ajudar ele a vender. Porque eu acho que uma coisa que falta, além desse lado professoral que eu citei, da gente divulgar, abrir a caixinha preta, muitas vezes a pessoa esconde o conhecimento e aí ela fala, eu conheço, eu sei, né, sou fodástico aqui nessa parte. Só que ele não passou para frente, ele também não ganhou, não passou a próxima casa. Esse é um lado. E o outro lado é saber vender melhor. Então, o perfil ele pode ser um grande aliado também nessa parte, porque se você vai para um loft, um apartamento pequeno, hoje tá um boom aí de apartamentos de 20 metros quadrados, e 10. Então, assim, virou uma nova tendência. E para você mostrar que esse apartamento é espaçoso, você tem que ser miniaturizado ali. E a iluminação linear é um outro aliado. Então, você... E também com espaços grandes, né? A gente tem apartamentos aqui na região de 400 metros quadrados, por exemplo. Então, você consegue também levar no luxo, você leva no mais básico, tem perfil para todos os gostos, assim. Realmente, agora vocês têm para área externa, né? Que é um desafio, né? Ter o IP, umidade, você tem para piso. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades. E hoje eu não enxergo um projeto, difícil ter um projeto nosso que não tenha pelo menos um perfil ali em algum lugar, né? O linear hoje é algo que literalmente não passa mais despercebido, né? Então a iluminação linear, eu gosto de falar, né? A gente transcende o tamanho, né? Então hoje você tem um perfil que vai, né? A gente começa com 50 centímetros, mas é possível até menor, né? A gente tem casos de atender num tamanho menor. Já tive. Já tive. Até 3 metros, né? E o grande lance é que isso pode ser customizado. Então, mais uma vez, aquela pegada, quem que é o cliente, o que ele espera, o que ele quer, essa personalização de produto, aquela coisa que se encaixa como um móvel planejado, né? Ele vai de parede a parede, ele foi feito para aquela parede, ele foi feito para aquela altura, o perfil também é possível a gente atender dessa forma. E isso muda totalmente até onde você pode ir, né? Quando você fala dessa tendência, né, que nem eu brinco, né, cada vez mais tudo está diminuindo, né, principalmente em cidades como São Paulo, onde você tem um custo de metro quadrado cada vez maior, tal. É normal que você tenha algumas soluções dadas pela indústria da construção civil minimalistas também, né? Então é o que você falou, apartamentos de 20 metros, de 17 metros, tal. E aí você tem, além do quadrado, né, dos metros quadrados, você tem a questão da altura do pé direito, né? E aí vem aquilo que você comentou, muito bem lembrado, que é o perfil de roda-teto, que a gente usa literalmente para aplicações onde você não tem pé direito alto, você não tem como rebaixar o teto e você precisa de uma solução. E o roda-teto, literalmente, ele faz isso. É um perfil de fácil instalação, que ele é de sobrepor, enfim, e a gente consegue trabalhar bem com isso. Há quanto tempo, em termos de loja, você já trabalha com iluminação linear? E para você, qual a tua visão, assim, qual que foi o momento que falou, agora de fato entrou na veia, não para mais? Nossa, eu fazia algumas coisas de iluminação linear sem saber. Eu tenho um engenheiro parceiro nosso elétrico que a gente montava com perfil de alumínio, mas colocava um difusorzinho de acetato para tirar. Era um desafio para tirar a marquinha do LED. Principalmente aquela situação eu tenho a cozinha, o móvel, e aí para dar aquela solução para não ficar os pontinhos do LED. Então a gente tinha uma solução, faz mais de 10 anos assim, essa solução, mas a gente não tinha noção que era iluminação linear, era uma coisa meio intuitiva. Mas eu acredito que de uns 6 anos para cá, quando começou a aparecer um pouquinho mais, a gente vê alguma coisa, ou foi alguma
alguma feira como LED Fora, alguma casa a cor que a gente começou a ter ali, ver, porque a gente também precisa, são coisas que caminham juntos, né? Uma coisa é a gente conhecer, a gente vai para a Eurolute, alguma feira fora também, e aí vê uma tendência. Só que aí é aquilo que eu te falei da informação, eu sei dessa informação, mas o arquiteto, o decorador, o cliente não sabe. Então também teve que ter uma pequena consciência de um ou outro arquiteto, e aí começava esse trabalho. Depois que começa a pôr fotos, vídeos, e vai aumentando essa consciência. Claro que também tem o lado de vocês, que começou a participar desses eventos e outros players, isso vai aumentando a consciência, né? Então acho que de uns 6 anos para cá, mais ou menos, acho que está mais intenso assim. E a gente espera que continue para os próximos 60 anos, aí, no mínimo. Isso aí. Né? É uma incorporação na iluminação que eu acredito que não tem a volta. Obviamente, mudaremos várias coisas, né? Cada vez mais, como eu falo, né? A gente se preocupa hoje muito mais com o efeito do que com a luminária. Então, eu brinco, às vezes o meu objetivo é esconder a luminária, o cliente quer o efeito da luz, né? Não está importando mais com o design da luminária. É óbvio que você tem momentos onde você precisa de algo que chame a atenção, que destaque o ambiente, né? Mas com certeza o linear veio para mudar muita coisa que a gente tinha em iluminação. Mas é isso. Eu queria agradecer a presença do Bruno, tá? Muito bom estar conversando com você novamente. A gente teve a oportunidade recentemente de fazer algo parecido. E o que você falou é sempre bom trazer pessoas que têm experiência naquilo que estão falando, como você, a tua experiência de loja, para passar para quem está nos ouvindo, né, a nossa realidade, né, como que é o nosso dia a dia, quer dizer, como a coisa funciona, até para encorajar outras pessoas a ir nesse caminho da luz aí, tá bom? Com Bruno, certeza. muito obrigado. Tamo junto, obrigado. Até a próxima. Até. Siga a Mr. LED em nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Até a próxima.